A paz do Senhor, quem fala com você aqui é Newton Oliveira, sou o idealizador do site Firme Propósito, muito contente com o crescimento do nosso site, contente porque muitas pessoas têm sido alcançadas, têm sido edificadas e esse é o nosso objetivo, cooperar com a edificação da igreja neste mundo. A referência da nossa mensagem, Jeremias capítulo 31, versos 31 a 38. Que texto maravilhoso, que texto tremendo. Promessa de uma nova aliança. No livro de Jeremias há muitas profecias exortativas, como Deus o chamou para destruir, mas também para edificar reinos. Então nós vamos ver duas coisas importantes sobre esse texto lido. O conteúdo da promessa e depois as garantias dessa promessa. Primeiro, o Senhor diz quais as características da sua promessa, da promessa de uma nova aliança, e quais são as garantias de que essa promessa irá se cumprir. Verifiquemos o conteúdo da promessa. Primeiro, Deus fará uma aliança com seu povo. Vemos isso no versículo 31. Porém, será uma aliança diferente. Então, temos uma ampliação das promessas da primeira aliança. Observe que não é Deus quebrando a primeira aliança, mas Deus ampliando. E qual é o conteúdo dessa aliança? As leis de Deus serão impressas na mente e no coração de seu povo, e não mais em tábuas de pedra, diz o versículo 33. Olha que coisa. A minha aliança será impressa em tábuas do coração. Isso fica muito próximo do que nos disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 18, que Moisés, quando resplandeceu a glória de Deus sobre ele, ele colocou um véu para que as pessoas não olhassem na transitoriedade da lei, não ficassem pensando que a lei de Deus se resumiria àquele primeiro momento. Mas nós, diz o apóstolo Paulo, com rostos descobertos, resplandecemos a glória de Deus para que as pessoas vejam a plenitude da aliança de Deus através da igreja. Trazemos isso escrito na tábua do nosso coração. Isto mostra que nosso relacionamento com Deus é um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Outro conteúdo dessa aliança: serão todos ensinados por Deus. Claro, precisamos de líderes, mas temos acesso direto a Deus. Lembre-se que Jesus rasgou o véu de alto a baixo, dando-nos livre acesso ao Santo dos Santos. Esta nova aliança é baseada no perdão dos pecados. Deus fala: jamais me lembrarei dos seus pecados, não me lembrarei dos seus pecados. Vemos claramente aqui o sacrifício de Cristo resplandecendo nesse texto de Jeremias, sintetizando o conteúdo da promessa de Deus de uma nova aliança. As leis serão impressas no nosso coração. Todos serão ensinados por Deus. A nova aliança é baseada no perdão dos pecados. Agora vamos analisar quais garantias Deus dá. Todas as vezes que alguém faz uma promessa, ele tem que mostrar que está comprometido com essas palavras. E Deus aqui também nos dá algumas garantias. Eu quero chamar a tua atenção para essas garantias. A primeira delas é o poder criador de Deus. Versículo 35 nos diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Observe que aqui a garantia é a própria natureza. Deus mostrando que existem leis fixas. Por exemplo, vamos pensar de Jeremias para frente. Quantas vezes o sol se levantou e o sol se pôs? Quantas vezes a lua foi vista da terra novamente? Veja que essa garantia é a própria natureza. Deus dizendo: enquanto durar a criação visível de Deus, essa promessa está validada. Então, a natureza é dada como garantia. Assim como lá o arco-íris era uma lembrança para Noé, o dia, a noite, a criação de Deus, o mar, é uma lembrança de sua grandeza e de que Ele é um Deus que pode sustentar a sua promessa, assim como Ele sustenta a sua criação. Esse, de fato, é a segunda garantia de promessa. Primeiro,
A criação de Deus é segundo o poder sustentador de Deus, porque Deus não somente criou o mundo, mas ele o sustenta pela sua palavra. De que forma? Quando ele criou as leis fixas, como nos diz aqui Jeremias. E essas leis fixas servem para nós de garantia. A grandeza da criação de Deus é um aspecto dessa garantia, versículo 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Se o ser humano conseguir medir todo o universo, Deus não vai cumprir a sua palavra. Mas se o ser humano não conseguir medir todo o universo, Deus irá cumprir a sua palavra. E aí você veja, por mais que o ser humano invente telescópios gigantescos, ele não consegue sondar nada desse universo. Nada. Nem nunca conseguirá. Por quê? Porque a grandeza da criação de Deus inunda todo esse universo. E essa grandeza é dada aqui como garantia do cumprimento da sua promessa. E por fim, a eternidade é nos dada como garantia. Versículo 40. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Entendemos aqui um tipo da nova Jerusalém. Então Deus tratando da eternidade. Deus falando que essa aliança, a garantia dela é a própria eternidade, que ela será para todo sempre. Que promessa maravilhosa! Dessa forma, sintetizamos as garantias da promessa de uma nova aliança. Vamos lá? O poder de criador de Deus é nos dado como garantia. O poder sustentador de Deus é nos dado como garantia. A grandeza da criação é nos dada como garantia. E a eternidade é também nos dada como garantia. Sabemos que essa profecia foi cumprida em Cristo. Então podemos olhar para o sacrifício de Jesus e olhar tanto para o conteúdo dessa promessa, quanto para as garantias dessa promessa e estarmos seguros em Cristo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa reflexão. Tenho certeza que ela não serve apenas para líderes, mas também para toda a igreja. Espero que vocês sejam edificados e tenham segurança tanto do chamado de vocês, quanto também das promessas deixadas por Deus para toda a igreja. Até o próximo vídeo.